Aboru Aboye. O meu nome é Robson Ifaolê. Eu estou fazendo esse vídeo aqui para esclarecer um pouco sobre o que é Ifá. Muitos se falam o que é Ifá. Primeiramente temos que entender como a religião dos orixás, o culto aos orixás, chegou ao Brasil. Todos nós sabemos que veio pelo intermédio da oralidade, né? Não se tinha uma escrita formal. Então os orixás chegaram pelos escravos. E aqui no Brasil foi desenvolvidos. Existe 600 orixás na Nigéria. E no Brasil o culto que se manteve, né, mais popular foi entre 16 a 20 orixás. Hoje em dia são os mais cultuados aqui no Brasil, mas com o tempo já veio outras informações, então os brasileiros estão cultuando muito mais orixás. Orumilá, entre outros, foi um orixá que na época da escravidão não veio ao Brasil. Também se relatam que babalaús não eram escravizados, né? É algo que a história conta. Então, o culto na Nigéria, tudo se remete a culto. Xangô tem seu culto particular, Oxum, Iemoja, Obatalá e os demais orixás, assim como o culto de Ifá. Não é igual o candomblé, que o candomblé a pessoa se inicia para um orixá e começa a cultuar os 16. Na Nigéria você se inicia para um e cultua só esse. Se você iniciar para segundo orixá, você vai cultuando o que você tem. Você só pode dar o que você tem, né? Então essa questão de culto é bem normal, porque todo orixá tem seu culto particular. Um orixá não depende do outro, entendeu? Bem diferente do que acontece no Brasil. Então lá os povos se reúnem, muitos povos que cultuam às vezes de 1 a 2 orixás, 3 orixás. O Orumilá é um orixá. E o que é Ifá? Ifá é a sua ritualística, o oracular. Então, quando você fala em adivinhação, você está dizendo Ifá. Então, os corpos dos Odus, que são portais, bem dizer assim, como fossem signos, né? Odu não é orixá, Odu não foi pessoa, não. Odu é energia. Nessa energia onde muitas coisas se brotam, traz muitas filosofias, nascimento de muitas coisas, né? Como hoje podemos estar acessando os Odus e temos grandes narrativas, né, entre esses 256 Odus. Então o Orumilá é um orixá como outro orixá que é cultuado em território urubá. Muitos perguntam, o culto a Ifá é para quem? Para todos. Todos os orixás foram criados para se estabelecer benefício ao ser humano. E como cada orixá funciona como uma ferramenta, todos nós que somos devotos necessitamos daquelas ferramentas para poder sobreviver. Então cada orixá tem uma essência particular. Por isso que nós cultuamos diversos orixás. Até mesmo no candomblé, as pessoas cultuam um orixá que é iniciado e elas assentam outros para ter o quê? Buscar um equilíbrio. E na cultura iorubá assim, é um pouco diferente, mas a filosofia é a mesma. Então, o culto é para homem, para mulher. O Orumilá não tem esse impedimento, né, em relação à sexualidade da pessoa. E é um orixá que não tem incorporação. É o orixá que rege a sabedoria e a inteligência. E assim o destino humano, né? Porque o Ifá, o
do Ifá é o destino da pessoa. Então, quando você se inicia no culto de Ifá, e você, o Babalaô saca o seu Odu, que é o Odu de nascimento, é revelado, você passa a se conhecer, saber quem você é, para que você veio ao mundo, qual é o objetivo, qual a sua função, o que você pode, o que você não pode. Isso tudo é narrado ao Babalaô quando você se inicia ao Ifá. Porque existe uma consagração que é uma pré-iniciação, que chamamos de Ixefá. É o primeiro passo no culto. Então, normalmente, essa sagração funciona em um dia, onde a pessoa tem os seus ziquins sacralizados lá, passa por ritualísticas, alguns ebós, e aí ela passa a cuidar, que futuramente ela possa ser iniciado, possa ser um Babalaô, possa ser uma Ifá. Mas o primeiro passo do ser humano no culto de Ifá é um Omon Ifá. Então ele ali já está sendo visto por Orumilá. Orumilá não impede da pessoa ter outro segmento religioso, ou ela ser devoto de outro orixá. Orumilá, se a pessoa for do candomblé, ela pode estar iniciada no culto Ifá. Se ela for da Umbanda, os preceitos são os mesmos. Se ela não tiver religião, é a mesma coisa, porque é outra filosofia. Ela não pega como base uma outra religião para se desenvolver. Então, ela se desenvolve sozinha. Então, a pessoa sendo iniciado em qualquer religião de matriz africana ou não, ela passa pelo mesmo preceito. Isso não vale de ponto e nem soma a idade. Ela vai estar nascendo, então ela vai ter Ifá como uma grande filosofia de vida. É um orixá que tem a sua filosofia particular, assim como os outros orixás também têm a sua filosofia particular. Deixando bem claro essa questão de culto. Tem pessoas que são iniciadas na cultura tradicional, em Urubá, no culto de Xangô apenas. Outra no culto de Obatalá. Tem pessoas que são iniciadas no culto de Ifá e outros determinados cultos. Então, quando se fala Ifá, Ifá não é religião. Ifá não é religião Urubá. Ifá é um dos cultos que faz parte da religião do Urubá. Porque as pessoas começam a cultuar ou a adentrar a cultura Urubá e as outras dizem, ele é do Ifá. Às vezes não. Tem uma Babalaô na Nigéria que ele só cultua Ifá. Tem sacerdote na Nigéria que só cultua Xangô. Tem uma Babalaô na Nigéria que cultua Ifá, Ogum, Egungun, Obatalá. Então isso varia. Lá existe diferenças. A base é uma. É bem diferente do que no Brasil. A base é uma só. E o povo se entende, o povo se respeita. Você não vê um nigeriano tratando mal ao outro. Existe um respaldo. Eu não vou fazer mal àquele porque eu não sei aquele poder, o poder que aquele tem. Então existe uma questão de, até mesmo com os muçulmanos, com as pessoas que não têm Ifá ou que têm Ifá, existe um grande respeito com os evangélicos. E a gente começa a entender que no Brasil a falta de respeito é bem maior. Porque os próprios filhos da cultura dos orixás, dizendo assim, candomblé, alguns são contra, o passado. Eles não querem saber como a religião chegou. Eles querem saber, o que importa é como ela se perpetua, quando ela é reconhecida como religião até os dias de hoje. Então ela começa a pegar o quê? Carona em outras filosofias religiosas. E o nosso culto dos orixás é um culto rico ritualisticamente. Temos batismo, temos consagração de nomear a criança, casamento em Urubá,
tudo faz parte do contexto iorubá, dos nossos orixás, né? Quando a gente diz orixá e iorubá, é a parte onde se desenvolve aqui, dito a questão do Queto, né? Mas quando se fala candomblé, candomblé é Jeje, Iorubá e Angola. Não existe um candomblé que ele seja puro, que ele só cultue o orixá, porque existem muitas coisas que são de outros povos, que se eu for falar algo aqui que faz do Queto, práticas, alguns objetos que tem um nome que é de outro segmento. Então o culto no Brasil é um culto muito místico, e isso também devemos respeitar, mas respeitar também as questões dos povos iorubais, né? Hoje em dia está crescendo muito, porque hoje a cultura iorubá no Brasil, ela te dá uma liberdade de culto, enquanto o candomblé ainda é um sistema muito antigo. As pessoas se sentem escravizadas, né? Os tempos passaram. Hoje nós não somos perseguidos pela polícia. Hoje temos uma liberdade, essa liberdade de expressão. Então a pessoa e algumas práticas que são antigas, que não tem hoje necessidade disso, são práticas que são mais árduas do que as práticas mesmo em território africano. A pessoa se recolher não sei quantos meses, isso não existe lá. Para que as pessoas vão passar por isso? Para falar que são mais iniciadas do que as outras? Porque antigamente era assim. Eu conheci pessoas que falavam: eu passei 1 ano recolhido. Mas para quê? Não há necessidade, não existe isso. Mas, né, naquele tempo era tudo muito difícil. Mas a mensagem que eu quero passar primeiramente, esclarecer um pouco sobre o culto iorubá e trazer uma mensagem de tolerância e respeito. É o que nós precisamos. A nossa religião está passando por momentos difíceis, eu sempre friso isso, e eu estarei fazendo outros vídeos falando sobre outros orixás, sobre a cultura, falando sobre qualidade de orixá, falando sobre Odu, especificamente como realmente é Odu na tradição africana, e diversos temas sugeridos pelas pessoas que me acompanham no meu blog Cultura Africana, Tradição de Religião, onde eu tenho muitas mensagens lá. Eu respondo sempre lá as pessoas que põem algo que seja produtivo. Então esse é o objetivo desse vídeo aqui, tá ok? Então desejo aí uma boa noite para todos, que o Olodumare possa nos abençoar. E se você quer seguir uma religião, busque um sacerdote de verdade, procure saber se ele foi bem iniciado, entendeu? Hoje temos a liberdade de buscar informações, para que a gente não caia em mãos de pessoas que não têm preparo, que não são consagradas.